ok? Vamos direto ao ponto. Muitas vezes, os métodos de estudo que a gente conhece simplesmente não funcionam. E não é por falta de esforço, viu? A neurociência, na verdade, mostra que existe um caminho bem melhor. Uma forma de trabalhar a favor do nosso cérebro e não contra ele. É aquela sensação, né, de procrastinar, de se distrair com uma mosca passando e depois de passar horas na frente dos livros, a informação parece que evapora. Se essa situação soa familiar, a questão aqui não é falta de disciplina. O ponto é o seguinte, não se trata de uma falha de caráter, mas sim de uma falha de método. Pensa assim, é como tentar usar o mapa de uma cidade para navegar em outra. As ferramentas estão erradas, porque elas não respeitam como o nosso cérebro foi programado, sabe? E isso leva a gente para um paradoxo que é, sinceramente, brutal. Pense em gênios como Da Vinci. Eles tinham acesso a uma fração minúscula da informação que a gente tem hoje. E mesmo assim, produziram coisas revolucionárias. Qual era a diferença? O ambiente deles cultivava o foco profundo, uma coisa que a gente acabou perdendo no meio do caminho. É exatamente essa a sensação. Quando a gente força o cérebro com métodos que ele não foi feito para usar, o resultado é frustração, cansaço, esgotamento. Para resolver isso, a gente precisa primeiro entender o sistema operacional do cérebro. Então, como é que o nosso cérebro realmente aprende? Ele não foi feito para ficar focado por horas e horas numa tarefa só, ao contrário do que muita gente pensa. Na verdade, o cérebro opera em dois modos bem distintos. Tem o modo focado, que é quando a gente está ali super concentrado, absorvendo os detalhes. Mas tem também o modo difuso, aquele estado mais relaxado, e é aí que a mágica acontece. É nesse modo que as ideias se conectam. A aprendizagem de verdade precisa que a gente fique alternando entre esses dois. Dá para pensar no cérebro como uma equipe. Olha só, o córtex é o planejador. O hipocampo, o bibliotecário que organiza as memórias. A amígdala é o sistema de alarme, sempre de olho no perigo. E o sistema de recompensa é o motivador. Agora, imagina olhar para uma pilha gigante de livros sem saber nem por onde começar. A amígdala vê isso como uma ameaça. O sistema de recompensa não vê prazer nenhum ali. E pronto, a equipe inteira entra em colapso. A chave, então, é preparar o terreno antes. Não dá para simplesmente pular de um estado de distração total para um de foco profundo. Tem que ter uma transição. O ideal é criar um pequeno ritual de aquecimento. Um sinal físico, tipo organizar a mesa. Um sinal corporal, como respirar fundo algumas vezes. E um sinal cognitivo, que é só declarar qual é o único objetivo daquela sessão. Isso avisa para o cérebro que é hora de mudar de marcha, de entrar no modo de estudo. E depois, é importante dar ao cérebro um mapa claro. Uma das maiores causas da procrastinação é se sentir sobrecarregado de opções. Então escolha no máximo 2 assuntos. Defina blocos de tempo bem específicos. E decida exatamente o que vai ser feito em cada bloco. Isso acalma o córtex, o planejador da nossa equipe cerebral. E aqui vai um truque da neurociência que é fantástico. Ativar a dopamina antes mesmo de começar. É simples. Conecte aquela sessão de estudo a um objetivo maior e prometa uma pequena recompensa logo depois. Só a antecipação de algo bom já libera a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. Certo, com o cérebro preparado e motivado, aí sim a gente pode entrar na fase do trabalho focado. A ideia não é estudar mais tempo, mas estudar com mais inteligência e intensidade. A dica é trabalhar em janelas de foco. O que é isso? É basicamente eliminar todas as distrações, focar intensamente numa única tarefa por, digamos, uns 25 a 50 minutos e depois fazer uma pausa curta e, de preferência, longe de telas. Isso respeita a biologia do nosso cérebro, que por natureza oscila entre foco e descanso. Agora, um ponto fundamental. É hora de parar de só reler e grifar textos. A técnica mais poderosa que existe é a recordação ativa. Funciona assim. Depois de ler um trecho, fecha o livro e tenta explicar o conceito com as próprias palavras. Esse esforço de puxar a informação de dentro da mente é isso que constrói memórias realmente fortes. Mas o trabalho não acaba quando a janela de foco se fecha, não. A consolidação é a fase onde o aprendizado realmente se fixa, onde ele gruda para valer, para o longo prazo. Para que o conhecimento se fixe de verdade, o método precisa ser cumulativo. Em vez de estudar um tópico e depois abandonar, o segredo é revisá-lo brevemente a cada semana, enquanto se adicionam novos conteúdos. Com o tempo, esse empilhamento de revisões torna a memorização quase absoluta.
Mas esse método não é fácil, não vamos nos enganar. Ele exige um esforço deliberado que pode ser bem desconfortável. Só que é justamente esse esforço que sinaliza para o cérebro que aquela informação é importante e que ela precisa ser guardada. E claro, não dá para esquecer o papel do sono. É durante o sono que o cérebro consolida as memórias do dia, fortalecendo aquelas conexões neurais que foram trabalhadas. Pular o sono é como fazer todo o trabalho pesado e depois jogar o arquivo no lixo. Não faz sentido. E por fim, nenhuma técnica do mundo funciona sem a mentalidade correta. A forma como a nossa conversa interna acontece pode sabotar ou potencializar todo o processo. Uma voz interna muito crítica ativa o sistema de ameaça do cérebro, a amígdala, e isso basicamente bloqueia o aprendizado. A alternativa é o que a gente pode chamar de gentileza estratégica. Em vez de se punir por não ter estudado 3 horas, o lance é comemorar os 20 minutos que foram feitos. O que alimenta a motivação é o progresso, não a perfeição. E vale lembrar, foco não é um dom que nasce com a pessoa. É uma habilidade neuroplástica. Cada vez que se resiste a uma distração e a atenção é trazida de volta, os circuitos neurais do cérebro responsáveis pelo controle de atenção são literalmente fortalecidos. É treino. Portanto, a questão final não é sobre ter mais força de vontade, e sim sobre usar a estratégia certa. Fica a reflexão. Olhando para tudo isso, qual é o primeiro passo, por menor que seja, que pode ser dado para começar a alinhar os estudos com a forma como o cérebro realmente foi projetado para funcionar?